O título da mensagem hoje é Ao Passo da Fé. Ao Passo da Fé. Mateus 14, de 22 a 33. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Até aí. Feche os seus olhos. Pai querido, Deus de amor, eis aqui a tua noiva, a tua igreja, Senhor. Estamos famintos e sedentos por ti. Queremos ouvir a tua voz. Fala conosco e não te cales, Senhor. Saca-me da tua aljava, pela tua misericórdia e graça. Alcance o alvo proposto, Senhor, de eternidade a eternidade. Alcance os corações aqui nessa noite. E a palavra também vá para além dessa noite, que ela alcance todo aquele que a ouvir, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Ao passo da fé. Os discípulos ali estavam passando por uma lição que era mais importante. Naquele momento, tudo calculado. Jesus já sabia de tudo aquilo que iria acontecer. Na verdade, o processo sempre é conhecido pelo nosso Deus, pois Ele é onisciente. E então, Jesus ele vai se despedindo da multidão e ele fala com os discípulos que já podem ir preparar o barco. E depois de se despedir da multidão, ele vai orar. Jesus é o nosso maior exemplo de fé, de oração, de vida em Deus. Ele foi orar. E a Bíblia vai dizer ali que já era alta madrugada e os discípulos estavam no barco em obediência. E ali o barco começou a sacudir, o vento começou a soprar. Jesus estava lá no monte em oração. E aí o vento, que era contrário, começa a fustigar os discípulos. Sabe como que é Deus provocando que venha à tona o que está lá dentro de nós? É Deus. É Deus nos movendo, é Deus fazendo as coisas acontecerem para que a gente possa crescer na fé, para que a gente possa estender um alcance maior da nossa vida em Deus, para que a nossa identidade seja forjada nele. Os discípulos precisavam passar
por aquela experiência no barco. E Jesus então surge naquela neblina, na alta madrugada. Jesus surge andando sobre as águas. E ele vem na direção dos discípulos. E naquela hora, o medo tomou aqueles discípulos. Eles já estavam com medo da tempestade, do vento, né? Daquela situação inesperada, da tempestade que vinha. Mas, quando eles viram Jesus andando sobre as águas, o medo aumentou. Porque ali já passou para um outro nível. Tempestade é coisa natural, mas fantasma já é sobrenatural. Já é o mundo do espírito. E ali eles apavoraram. A Bíblia diz que eles ficaram apavorados. Então nós vamos analisar nesse texto aqui 3 princípios espirituais sobre a fé. E o primeiro é esse. É o medo. O medo é a antecâmara da fé. O medo, é um sentimento próprio do ser humano, e ele vem à tona sempre quando nós vamos precisar da fé. E a Bíblia vai nos mostrar isso. Na Bíblia, quase sempre o medo aparece primeiro, exatamente porque a fé está prestes a se mover. O medo não surge do nada. Ele costuma ser um sinal de transição, de que Deus está chamando alguém para entrar naquilo que Ele mesmo preparou. Sim, olha um padrão claro nas Escrituras. Josué, antes de entrar na terra prometida, Deus repete para ele: não temas, nem te espante. Está lá no capítulo 1. O medo estava ali porque o passo era grande. Ele era jovem. Algumas experiências ali sob a liderança de Moisés, mas a partir dali era debaixo da liderança dele. E aquilo estremece as pernas de Josué. Sim, liderar estremece, porque você tem que assumir risco, você tem que tomar decisão. Empreender também requer de nós um posicionamento firme. Ser pai de família, ser mãe que edifica lar, ter filhos. Tudo que é importante e valoroso vai estremecer nossos joelhos, porque requer responsabilidade. Mas é bom lembrar que Deus está conosco. Olha o acróstico: Pai, presença. Deus está presente em todo tempo na nossa vida. E por isso o medo pode ser colocado de lado. Todos nós sentimos medo. A Bíblia vai dizer então, ali em Josué: não temas, nem te espante, porque ele sentiu medo. Mas não está escrito assim: não sinta medo. Está dizendo: não temas. É como Deus dissesse para nós: sentir medo até você pode, mas você não vai sucumbir, você não vai deixar esse medo te governar. Você não vai deixar este medo dizer o que você vai fazer. Por isso, não temas, foi o comando de Deus. Para Josué, para Gideão, Deus disse: o Senhor é contigo, homem valente. Homem valoroso, Deus é contigo, vai nessa sua força, porque Deus é presente. O medo é próprio do homem, mas a força e a presença é do nosso Deus. Então nós entramos. Às vezes numa reunião importante, você se prepara no lugar onde você vai ser avaliado, no lugar onde você vai ser exposto. Lembre-se sempre: Deus está comigo, Deus vai na sua frente, a autoridade do Senhor te reveste.
Aqueles que estão ali não vão enxergar somente você, a sua capacidade, o seu preparo, que também entram em campo, mas o Senhor também traz aquilo que ninguém pode te dar, a presença. Ah, queridos, Maria também. O anjo começa falando com ela: não temas, agraciada. O medo parece que é o maior movimento contrário à fé. Mas antes da fé, sempre nós vamos sentir o medo. Então, se há alguma coisa boa no medo, quando você sentir medo, aí você se lembra: opa, ele é um sinaleiro de que Deus está me transitando para um passo de fé. Que Deus está me movendo para um novo lugar preparado por Ele. Lembra que Jesus disse: eu vou para o Pai e vou vos preparar um lugar. E a gente sempre acha que esse lugar é para quando depois que eu morrer, uma mansão celestial, um lugar que Jesus está construindo para mim. Ei, Ele está nos preparando o lugar todos os dias, para vencermos as nossas pelejas, para cumprirmos o nosso propósito, para arrombarmos as portas que estão nos impedindo de entrar nos lugares que já estão preparados. Às vezes, você tem diante de você uma porta, um ferrolho, um impedimento, que foi também, dentro da sua parentela, imposto a eles. Talvez nenhum teve persistência e coragem suficiente para derrubar aquela porta. Foi assim com Gideão. Mas Deus escolheu ele. Vai lá, nessa sua força, e eu vou te fazer único. Vou te fazer cumprir o que eu desejo. E assim também foi com Maria. O anjo chega e fala com ela: não temas. O medo costuma ser a antecâmara da fé. Não porque ele venha de Deus. Não, porque o verdadeiro amor, que é o próprio Deus, lança fora todo medo. O medo, ele veio como tudo aquilo que o pecado trouxe no lastro. O salário do pecado é a morte, mas o medo veio também. E o medo, então, é aquilo que permeia a natureza humana. Mas porque a fé, que é de Deus, o autor e o consumador da nossa fé, ela vem para calar o medo. Por isso, você não verá Deus dando nenhum respaldo para o medo. Porque tem gente que fala: pastor, até que o medo é positivo, né? Não, a sabedoria, a sensatez, sim. Você ter equilíbrio para analisar situações. O medo não provém de Deus. O medo não tem nada de bom, porque o medo nos paralisa. O medo te impede de fazer coisas lindas. O medo, por isso, sentir medo é próprio do homem natural, mas enfrentá-lo faz parte do espiritual. A sua jornada terrena, ela precisa ser conduzida no espírito e jamais na carne. Não se vê fé na vida de alguém que escolhe dar voz ao medo. Onde a fé vai nascer, o medo costuma gritar primeiro, mas a voz que deve prevalecer é a da palavra. Logo depois que eles tiveram medo, Jesus lança uma palavra: não temas, sou eu. Na hora, eles aliviaram. É o mestre. Sabe quando você está com medo de algo, você foi traumatizado, mas você enfrenta aquilo e você consegue passar para o outro lado e você sente aquele alívio? Isso é Deus fazendo em nós algo novo, restabelecendo em nós aquilo que foi perdido. Quando Jesus fala: não temas, sou eu, e começou a ir na direção deles, Pedro, né? O Pedro era aquele discípulo mais impulsivo, mas também super disponível, pronto para fazer o que fosse necessário.
Quando então Jesus fala uma palavra para ele, ele consegue sobrepor o natural, ele consegue sobrepor a própria física, a lei da gravidade. O sobrenatural, para nós vivermos, nós precisamos permitir que a nossa fé eleve o padrão. Naquele momento, o medo sentido deu lugar a uma fé maior. Talvez por causa dos extremos, né? Aquele medo. Eles estavam aterrorizados. Ele era um extremo, mas sabe como se você fosse até lá embaixo para dar um salto? Como que um impulso. Você vai lá no pó. Você sente aquele medo que te paralisa, mas esse lugar, ele só será negativo para a sua vida se você não se levantar de lá. Aproveita que você está aqui embaixo e dá um salto, porque foi o que Pedro fez. Quando ele ouviu a palavra de Jesus, que é tudo o que nós precisamos para viver o sobrenatural da palavra. Jesus disse, vem. E essa então é a segunda parte que nós aprendemos aqui nessa mensagem, esse segundo princípio da fé. A fé nasce de uma palavra. Eu queria tanto ter uma fé mais vigorada, eu queria ser uma pessoa de fé. Ora por mim, pastora, põe a mão sobre a minha cabeça para que a minha fé cresça. A Bíblia diz que a fé cresce pelo ouvir a palavra rema, a palavra direcionada para você, a palavra de Deus, do coração dele para o seu coração. Foi o que aconteceu. Jesus olhou para eles e quando ele viu, Pedro estava eufórico, entusiasmado, porque aquele medo todo que ele estava sentindo se transformou numa alegria de saber que era Jesus vindo. Ele falou, então eu vou. E ele deu 3 passos na água. 3 passos sobre a água. Porque pela palavra do Senhor ele caminhou. Todas as vezes que na fé que tem de Deus em nós, nos movermos no chamado, naquilo que Deus nos falou. Deus te deu uma palavra, ande sobre ela, creia nela, se mova por ela, dê passo de fé na direção da palavra. O milagre não começa quando Pedro pisa na água, queridos. O milagre começa aqui dentro. A sua cura não começa quando você entra num lugar que tem um mover. A sua cura começa dentro de você. Quando você crê, tudo que você precisa é de uma palavra. Pedro não ficou pensando, ele me chamou para ir até com ele, mas eu vou dar o primeiro passo, eu vou afundar, porque pela lei da física, isso daqui é uma água, eu sou pesado. Não! Ele não raciocinou. Apesar de oferecermos a Deus um culto racional, a nossa fé não é racional. A Bíblia não fala, tenham uma fé racional. Não. A nossa fé, ela transpõe os limites do raciocínio humano. A nossa mente é limitada. O raciocínio humano não pode alcançar essas recâmaras celestiais, os lugares que não estão delimitados por essa atmosfera, pela forma que o pecado conduz aqui nessa atmosfera, o homem. Aquele que está aqui vivendo por vista, vivendo por aquilo que ele compreende, via de regra, ele vai entrar em emboscadas. Porque o inimigo das nossas almas, ele conhece bem o formato da nossa mente. Ele nasceu há 10.000 anos atrás, né? Ou, segundo o profeta caótico. Mas na verdade, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, é eterno. Então, quando Ele nos chama a andar com fé, Ele está dizendo, confunda o seu adversário. O seu adversário, ele estuda o seu jeito, a sua forma de reagir, o seu jeito de ser.
Mas quando você decide andar por fé, pelo Espírito, o inimigo fica perdido, porque ele não sabe qual vai ser o seu próximo passo. Porque o seu próximo passo vai ser por fé e não por vista. O milagre não começa quando Pedro pisa na água, mas quando ele crê na palavra. Vem. Você crê nessa palavra de Jesus para você? Jesus está dizendo, vem. Vem para mais perto, cave mais fundo, me busque mais. Vamos nos mover no lugar que a gente ainda nunca foi, em conhecer o nosso Deus. Vamos sair desse gesso, desse lugar que para nós já é conhecido, já está no automático. Porque o permanecer é poderoso, queridos, mas desenvolver a fé e crescer em intimidade com o Senhor é fôlego novo, é combustível para a nossa jornada. Sair desse lugar que é o mesmo, mais do mesmo. Fé bíblica não é impulso, tá? É resposta à voz de Jesus. Porque no impulso, no afã, a gente pode até forçar uma barra, né? A gente pode querer produzir algo. E não quer dizer que quando você está buscando, orando, quando você adora o Senhor com entusiasmo, não é que você está produzindo algo. Você está fazendo o que você pode. Mas também o Senhor vai requerer de você, no seu cotidiano, atos de fé. O ato de fé de Pedro foi descer do barco. Isso para nós pode significar sair do lugar considerável seguro. Aquele lugar que você considera, aqui eu estou seguro. Sabe aquela mentalidade, eu vou fazer tudo certinho, eu vou servir a Deus, eu quero ser santo, porque aqui eu vou estar seguro. Essa mentalidade, você pode até conseguir agradar a Deus sendo santo, buscando santidade, mas lá no fundo tudo que você quer é proteção, segurança, você quer que não venham tempestades, que nada de ruim aconteça, não é verdade? Mas o que Jesus está dizendo é, vão acontecer coisas ruins no mundo. E eu não vou mudar isso porque eu já mudei a eternidade. As coisas no mundo, elas estão se movendo e o Senhor está interceptando as obras do maligno. Ele quer usar a sua vida e a minha vida para desfazer as obras do diabo. Mas ainda assim, até o último suspiro dessa terra, até aquele dia em que ela será glorificada, coisas ruins irão acontecer. A Bíblia diz, uma geração ainda mais perversa, o amor de muitos se esfriando, pais contra filhos, filhos contra pais, um egoísmo, uma maldade ainda pior. E é por isso que nós vamos ler que todos os dias a sensação que nós temos é que somos cordeiros sendo levados ao matadouro. Mas e aí, qual é o mistério de você entender que é um cordeiro indo para o matadouro? É ir de cabeça baixa para o trabalho como se essa fosse a sua derrota? Não, o cordeiro que foi imolado, o Cristo que foi pregado no madeiro, ele ressuscitou e vive dentro de você. Você não tem que temer. Você não tem que temer o mal que pode vir, o barco que pode estar aí quase naufragando, esse medo que fica te rondando, manda ele embora, na fé pela palavra, na autoridade do nome de Jesus. Nós não damos passos para impressionar, mas para obedecer. Passo de fé é obediência. Passo de fé é você entender, hoje Deus está olhando para mim e o meu Pai está querendo encontrar fé em mim. Todos os dias, nos seus pensamentos, nas suas decisões. A fé nos tira do lugar de segurança. Pedro desceu do barco. O barco representa o controle. A fé sempre exige deixar algo para trás.
E o milagre acontece fora do barco. Não existe fé confortável. Essa fé fofinha, guti-guti, não é fé. Essa fé com carinha de anjo. Sabe, essa fé como que você está aí vivendo sem nenhum incômodo. Isso não é fé. A vida com Deus para nós sempre vai trazer momentos de turbilhão de emoções, de prensa, momentos que trazem frio na espinha, mas você não será movido por este sentimento. O medo não pode mais te escravizar. Você se levanta deste lugar. A fé não ignora a realidade. A gente olha, a gente vê que a coisa é séria, a gente até sente medo, mas a gente não teme. A gente não rende. Nós prosseguimos. Até na fé fraca, Jesus responde, queridos. Porque Pedro vai ali, ele dá 3 passos olhando para Jesus. De repente, ele olha para a onda. E na hora que ele vê a onda, ele afunda. Claro, nós somos humanos. Você olha para a situação do seu filho, aí você fala, meu Deus, parece intransponível. Um filho que está preso no vício das drogas. Um filho que não quer nada com Deus, que não quer trabalhar, que não quer nada com a vida de princípios. Talvez você olhe para o seu casamento, parece que foi toda alegria, o amor parece que acabou. Você está olhando para a onda. Mas mesmo quando resta um pequeno nível de fé para você clamar. Pedro clamou, Jesus me ajuda, Jesus não me deixa afundar, Jesus me salva. Ele ouve o nosso clamor. Ainda que seja uma fé do tamanho de um grão de mostarda, porque a própria fé, apesar de ser uma palavra tão pequenininha, ela carrega um potencial. A fé genuína, a verdadeira fé só é em Jesus, queridos. Porque tem muita gente aí que tem fé. Fé no mundo, fé na vida, fé no dinheiro, fé na mulher, fé não sei mais o quê. Fé verdadeira, a fé que carrega o potencial do céu, a fé que carrega o dínamo de Deus, essa fé que pode trazer uma total transformação, é a fé em Jesus Cristo. Porque o poder de uma fé não está exatamente nela, mas no objeto dela. Não é a fé, anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar sim. Se não for em Jesus, o final dela vai ser um beco sem saída. Vai ser um lugar que você não vai encontrar mais vida lá. Porque há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o final deles está a morte, para tragá-los. O único caminho que nos leva a Deus é Jesus. Então, a fé que tem poder, o objeto dela é Jesus. O alvo dela é Jesus. O Filho do Deus vivo. Então Jesus segura Pedro imediatamente. Jesus nem pensa para poder salvar, porque Ele quer. Jesus quer nos salvar, Jesus quer nos curar. Nunca pense, se Deus quiser, Ele quer. Porque Ele é bom e Ele sabe nos amar. Jesus segura Pedro e imediatamente olha para ele e fala, homem de pequena fé. Acredito que naquele momento, Jesus passou um filme, né, Pedro? Vai ter que passar ainda por algumas outras prensas. Essa é só uma das primeiras. Jesus segura. Não é a intensidade da fé, mas o objeto da sua fé. Talvez uma fé pequena. Você lembra lá do pai do menino endemoniado? Vamos para Marcos 9, de 22 a 23. Jesus desce do monte da transfiguração, tinha um alvoroço, um reboliço. Olha o que diz a palavra. O pai chega para Jesus e fala, muitas vezes esse espírito tem lançado meu filho no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa,
tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, diz Jesus, tudo é possível àquele que crê. Uau! Parece que Jesus pega uma batata quente e joga no colo, né? Do pai do menino. Porque o pai do menino falou, olha, eu estou aqui, seus discípulos não puderam fazer nada. Em outras passagens, né? Porque aqui esse evangelho sinótico, então tem também em Mateus e tem também em Lucas essa passagem, nós vamos ver que Jesus fala, até quando eu vou ter que suportar vocês? Aí os discípulos vão perguntar depois, Jesus, nós fizemos de tudo, o que a gente devia fazer para além? Ele falou, tem uma caça de demônios, que é só jejum e oração. Mas aqui com o pai do menino, aquele pai, ele estava desesperado. Ninguém resolvia o problema dele. Não tinha jeito para o filho dele. Ele se debatia, ele se machucava. E Jesus simplesmente fala, se eu posso, não. Poder eu posso. Mas aí eu vou lançar para você. Tudo podes, aquele que crê. Né? Se quiseres, purifica. Percebe aqui uma diferença que aqui o pai do endemoniado, ele fala, se podes, aí Jesus fala, tudo é possível ao que crê. Então, o que a gente precisa fazer? Elevar o nosso nível de fé. Aquele homem, como que ele elevou o nível dele de fé? Quebrantamento. Ele se quebrantou e disse, então, Senhor, então Jesus, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda na minha pequena fé. Percebe que tem um diálogo, tem um tempo com Jesus. A gente precisa ter tempo com Jesus. Você precisa abrir o seu coração. Você precisa se rasgar a Ele. Ele quer mudar essa situação. Só que cada situação é única. Não existe uma fórmula, um gesto que você sai repetindo como que numa reação em cadeia. Não, por exemplo, o leproso, vamos para Mateus 8, de 2 a 3. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Aqui já é diferente, o pai do menino falou, se tu podes. Aqui o leproso fala, se quiseres. Jesus sempre quer curar. A fé que se submete à vontade e não duvida do poder de Deus, é uma fé que transpõe muralhas. Esse leproso, ele fala para Jesus, então vamos aí. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Está vendo também que vamos ver aqui em Mateus 9, 22, a mulher do fluxo de sangue. Jesus nunca falou, você pode procurar na Bíblia, página por página, você nunca vai ver Jesus dizendo sobre a notoriedade dele em poder curar. Eu que curei, eu que fiz, sou eu que faço. Não. Sempre quando ele ministrava uma cura, aí ele falava, vá mulher, a tua fé te curou. Vá homem, a tua fé te salvou. É como se Jesus estivesse nos chamando para um trabalho junto, para uma fé que caminha junto. É ele falando, eu estou em vós e eu quero ensinar vocês o caminho do sobrenatural. Então, a mulher do fluxo de sangue, voltando-se, Jesus a viu e disse, ânimo filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Agora vamos para o centurião, Mateus 8, 10. Em verdade vos digo que não achei em Israel fé como essa. Jesus se admirou com a fé de um centurião romano. A nossa religiosidade, ela traz tantos
impasses para a nossa fé. A nossa religiosidade, às vezes, nos impede a viver por fé. Porque a gente fica questionando tudo. Ah, não, vai fazer esse ato profético, mas será que isso aí é bíblico? Mas será que isso aí é sã doutrina? Não, isso daí não. Neopentecostalismo, isso não vai mover nada. Ei, todo cenário de fé, a mente não teve muito espaço para conjecturar nada. São pessoas altamente vulneráveis, necessitadas, desesperadas, que simplesmente viraram uma chave que se chama fé. É você e Deus, é a sua fé no Senhor, alimentada pela palavra, vigiada pelo Espírito. Mas existe algumas coisas que Deus fala conosco para fazer, e não necessariamente isso vai virar doutrina. Paulo raspou a cabeça porque Deus falou com ele aí, faz um voto aí, eu quero votar ao Senhor. Não virou doutrina da comunidade cabeça raspada, era algo íntimo dele com Deus. Deus faz assim conosco, para elevarmos o nível, sairmos do morno, sairmos de um padrão religioso. Porque toda intimidade traz mais liberdade, não é verdade? Marido e mulher que digam. Intimidade, gente. Tem mais liberdade. Às vezes nem precisa da palavra, um olhar. Um olhar de Deus. Naquele momento, aquele centurião, ele teve o servo dele. Mateus 8:10, ele foi elogiado por Deus. Agora vamos para Mateus 9, de 28 a 29. Redobre a sua atenção. Estamos caminhando para o final da mensagem. Nós vamos falar agora dos cegos, 2 cegos. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes disse: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor, nós cremos. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que seja feito segundo a fé que vocês têm. Meu Deus, é muito simples. Segundo a fé que você tem em Deus. 2 cegos curados. E também Bartimeu. A medida da fé, ela define a sua experiência com Deus. Bartimeu, Marcos 10, 52. Bartimeu, lembra quem estava aqui na pregação? Filho muito estimado, filho muito amado. Para Bartimeu, olha o que Jesus disse: vá, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão, seguiu Jesus pelo caminho. Então Jesus, ele põe na nossa mão, ele põe no nosso colo. Ele está dizendo, é na nossa comunhão, à medida que vamos vencendo os nossos desafios, as nossas lutas internas e externas, as nossas dificuldades em família, à medida que nós vamos transpondo tudo isso, nós vamos crescendo. Enquanto ficamos no barco, queridos, nós estamos muito confortáveis, nós admiramos Jesus, mas quando nós saímos do barco, nós experimentamos estar mais perto de Deus, porque a gente vai para um lugar de sazonalidade. Sazonalidade. A.W. Tozer, um profeta do Senhor do século passado, ele disse que Deus não se curvou à nossa pressa nervosa e nem adotou os métodos da nossa era imediatista. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo, muito tempo. Você sabe o que é lutar pela presença? Assim meio como Jacó no Val do Jaboque. Lutar, porque eu quero mais de Deus. Lutar, porque eu estou orando há anos e essa situação não muda. Ao invés de você pensar em abandonar
essa oração, ao invés de você começar a pensar, Deus não quer mesmo que eu viva isso, eu vou parar de orar por isso, lute, cave mais fundo, dedique-se. É sobre conquistar algo no mundo espiritual, uma dimensão celestial. Sim, tetelestai, está consumado, Ele abriu o caminho, mas ainda tem algo que cabe a nós. No reino de Deus é tomado por esforço. Nós precisamos buscar com força, com vigor, com coragem, querer ao Senhor mais do que qualquer coisa. Foi desse jeito com Neemias, com Daniel, Esther, Débora, Josué, Maria. Eles se colocaram na brecha. Você tem se colocado na brecha da sua família. O que Deus quer fazer através de nós é poderoso. Não se resume a isso daqui. Aqui nós somos recarregados para impactarmos lá fora, para sermos uma chama acesa. Vamos para Atos 12. Atos 12, de 1 a 11, vai nos falar sobre uma igreja intrépida, ousada. Eles estavam vivendo um avivamento. Mas todo avivamento carrega consigo a perseguição. Ali também eles estavam sendo perseguidos. Sabe por quê? Não se engane. Todas as vezes que nós estamos movidos pela mão de Deus, nós estamos causando prejuízo no inferno. Os demônios não ficam de braços cruzados. Quarta-feira, pastor Benedito pregou que nós temos 3 inimigos aqui na atmosfera. Nós temos inimigos aqui no mundo. O mundo é um deles. O Satanás e os seus demônios, as suas legiões, e também a nossa carne. Mas nós precisamos vencer tudo isso com o fervor do Espírito. E aquela igreja de Atos, ela estava avivada. Vamos ver, o texto diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava. Pode repetir comigo? Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela, e ele tocou ao lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo se era real o que se fazia por meio do anjo, porque tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram, e tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si,
e disse: agora eu sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Meu Deus, o sobrenatural é real para nós. Só que não é de forma aleatória. Tanto que Tiago morreu ao fio da espada. Cada um tem uma história e um propósito. Quando lá o ministério de Jesus estava começando, João Batista também foi decapitado. Porque a nossa vida aqui já foi escrita a nossa história. Vai chegar um fim aqui, mas não é o fim verdadeiro, né? Não é o fim de linha final, acabou, não. É apenas uma transição para o eterno, porque agora nós estamos em Cristo, mas todos têm um propósito. Tiago já havia sido martirizado, já havia ali o primeiro mártir da igreja. Havia uma perseguição ferrenha, e eles estavam ali com medo, mas eles não se submeteram ao medo, eles continuaram em oração. E olha que interessante, Pedro, ele estava debaixo dessa mão pesada de Herodes, porque ele seria o próximo. Havia ali 4 turnos de 4 guardas. Para que isso tudo, gente? Era tudo por causa do que Pedro carregava. O império das trevas treme de medo quando a igreja do Senhor se move com intrepidez e ousadia, porque nada pode parar a igreja do Senhor. Nada pode parar o reino de Deus de avançar, de crescer, de alargar suas estacas. Pedro dormia, queridos. A Bíblia diz que ele estava num sono. O sono dele era tão profundo que ele, com aquela experiência do anjo, ele não sabia se aquilo era real, se era uma visão, mas era real. Enquanto a igreja orava, o Senhor ordenou um anjo para adentrar aquele lugar. As algemas caíram ao chão, os guardas simplesmente não viram nada. O portão, gente, hoje, você chega na sua casa, você aperta lá o controle, seu portão abre. Naquela época, isso era impossível para eles. O portão se abriu, o sobrenatural aconteceu, porque a igreja orava incessantemente. A gente critica muitas posturas de Pedro, exatamente porque a gente se vê nele. Analise comigo, aquilo que te incomoda muito no outro, na verdade, pode estar revelando muito a respeito do seu próprio coração, sabia? Aquilo que te incomoda, o Senhor está aqui mexendo nas nossas entranhas, porque ainda não havia chegado a hora de Pedro morrer, mas certamente nos planos de Herodes, ele seria o próximo. E olha que interessante, o Evangelho não é um mecanismo que Deus nos deu para a gente se isolar num gueto gospel, numa comunidade dos protegidos, numa comunidade fechadinha, numa tribo fechada, num bairrismo, nas panelinhas, nada disso. Nós carregamos o Evangelho, que é o poder de Deus para transformar vidas, para trazer mais vidas para dentro. Então, aqueles que estavam ali reunidos em oração, Deus já estava planejando de aspergi-los, de enviá-los para todos os cantos. E como que Deus faz isso? Perseguição, tempestade, barco sacudindo, Jesus andando sobre as águas, coisas que você não esperava acontecer. Você precisa olhar para tudo que te acontece com olhos espirituais. Opa, isso aí está me causando medo? É Deus me chamando para uma transição na minha fé. É Deus me elevando num lugar que Ele já preparou para mim. E era isso que estava acontecendo com Pedro. Quando as coisas estão muito calmas para nós, queridos, é sinal de que nós já não estamos incomodando o inferno.
Acorda, igreja, o evangelho não é sobre nós, é sobre Jesus. Você precisa dar passos de fé por causa de Jesus. O evangelho não é sobre reter, mas é sobre transbordar ao passo da fé. Porque quando Pedro e os demais apóstolos foram revestidos de poder, eles começaram a interceptar os planos do maligno. Revestidos de poder, nós desfazemos as obras do diabo. Nós desmascaramos os lobos em pele de cordeiro. Nós somos usados por Deus para fazer o impossível acontecer. E essa é a mensagem de hoje. A fé em nós é algo que atrai e agrada a Deus. O Pedro lá que estava preso, né? O apóstolo Pedro, logo ali diante daquele sobrenatural, quando ele bate lá na porta, os irmãos que estavam orando, eles estavam orando pelo quê mesmo? Para que Pedro fosse liberto. Pedro estava na porta, batendo, e eles não acreditaram. Aqueles que estavam orando não acreditaram que Pedro estava na porta. Será que isso acontece com a gente? Você está orando pelo quê? E já tem uma palavra liberada nessa direção? E você está acreditando ou não? Nós precisamos nos mover nesse sentido, como o pastor Ivair pregou aqui também, na quarta retrasada, enquanto Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, domingo passado. Então, Israel prevalecia, porém, quando ele abaixava a mão, Amaleque prevalecia. E é profundo isso, enquanto havia intercessão, enquanto houver unidade, nós precisamos entender, a nossa cosmovisão tem que ser mais aberta. Pelo que você ora? Só pelas suas coisas? Abre um pouco a amplitude da sua visão. Comece a orar pela igreja. Homens e mulheres que Deus estrategicamente está levantando, ao invés de julgar, ao invés de criticar, ao invés de duvidar, passe a orar. Sim, nós precisamos ser aqueles que seguram a intercessão, porque tem uma batalha travada no mundo. A batalha visível, ela é vencida primeiro no invisível. Há batalhas que não se ganham só com estratégia, força ou coragem, mas com as mãos levantadas, oração constante, unidade no meio da igreja. Aquele que nos chamou, nos sustentará. Sim, Deus está levantando uma geração que tem zelo pela casa de Deus. Ore por esta geração. Ore por mais pastores que são segundo o coração de Deus. Ore por aqueles que Deus já tem levantado pela liderança. Não é fácil estar exposto, não é fácil liderar. Você tem orado? Porque isso também alcança a sua vida. Porque se a sua visão está muito curta, ela está te impedindo de enxergar aonde Deus quer te levar. Olhe para além daquilo que os seus olhos veem. Nós não podemos nos cansar de orar, queridos. Não podemos deixar que a fé esmoreça, crer no sobrenatural de Deus. Os irmãos que oravam por Pedro não acreditaram que ele estava na porta. E Jesus estava ali respondendo à oração deles.